Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre formatação condicional. Como o próprio nome já diz, a formatação condicional ocorre quando uma célula ou várias células elas atendem uma condição. Para aplicar a formatação condicional em algumas células, basta selecioná-las, clicar no botão Formatação Condicional. Aqui são exibidas algumas formatações que já estão pré-definidas. Então é só você selecionar qual é a formatação que você quer e elas já vão ser aplicadas às células que você selecionou. Vou fazer um exemplo aqui que eu quero que seja aplicada uma formatação quando o valor da célula é maior do que, no caso, 6.9. Eu posso utilizar alguma dessas opções que já estão definidas aqui, ou eu posso criar a minha própria formatação. Nesse caso, eu quero criar minha formatação. Eu quero que o fundo da célula fique verde, o texto em negrito e a cor da fonte branca. Então, eu selecionei meu formato e dou um OK. Então, todas as células que eu selecionei aqui, que tinham valores maiores que 6.9, ficaram com essa formatação que eu acabei de definir. Como eu disse, eu posso tanto utilizar uma formatação que já está pré-definida aqui, nesses menus, ou eu posso criar uma nova regra do zero. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu selecionei as células, cliquei no botão Formatação Condicional e agora eu vou clicar em Nova Regra. Todos esses tipos de regras são utilizados para fazer as opções que já estão pré-definidas aqui. Então, no caso, eu vou selecionar formatar apenas células que contenham. Agora eu quero fazer praticamente quase o inverso que eu fiz anteriormente. Então, eu quero que tudo que for menor que 6.9 fique com um fundo vermelho. Então, eu seleciono o tipo de regra que eu vou utilizar. No caso, eu posso selecionar também o que eu vou considerar. No meu caso, eu vou considerar o valor da célula, mas eu poderia também utilizar qualquer uma dessas outras opções. Então, eu vou colocar menor do que. Poderia usar também menor ou igual a, no caso, 6.9. Aí eu vou clicar no botão formatar para definir a formatação. Então eu quero que fique em negrito, a cor da fonte branca e o preenchimento vai ser em vermelho. Bom, então aqui eu consigo visualizar como que vai ficar a minha célula que atender essa minha condição. Então eu dou um OK. Então aqui eu tenho duas formatações aplicadas a esse intervalo de células. A primeira delas é quando o valor é maior que 6.9 e a segunda dela é quando o valor é menor ou igual a 6.9. Se eu quiser excluir essas regras que eu criei, eu seleciono o intervalo, em formatação condicional, limpar regras. Eu posso tanto limpar as regras das células selecionadas, como eu posso também limpar da planilha inteira ou das tabelas, que no caso, como não estou utilizando tabela, não aparece as opções habilitadas. No caso, então, eu vou limpar da planilha inteira, para ficar sem nenhuma regra. Agora, eu vou explicar a parte de gerenciar regras. Todas as regras que eu fizer, elas irão aparecer nessa janela. De acordo com a seleção, ou posso também selecionar uma planilha em específica, mas eu vou deixar a seleção atual mesmo. Então eu vou criar uma nova regra. Agora eu vou selecionar o tipo de regra e vou colocar aqui, voltar à regra que eu estava utilizando anteriormente.
maior ou igual a 7 também tem o mesmo sentido da regra anterior. Ok. E agora eu vou criar uma nova regra. Então, eu já tenho uma regra criada, eu já estou com o intervalo selecionado, eu simplesmente clico em nova regra. Eu vou utilizar novamente, formatar apenas células que contenham. É menor do que, porque eu já estou utilizando maior ou igual a 7, então é menor que 7. Eu vou colocar negrito, a cor branca e o preenchimento em vermelho. Ok. Ok. Então, eu tenho duas regras criadas aqui para esse intervalo de células selecionadas. Nessa janela tem a opção de definir qual regra vai ser verificada primeiro. Nesse caso, eu seleciono a regra que eu quero mudar a posição e clico nesses botões para mover a ordem delas. E também eu posso definir que quando uma regra ela é atendida, não seja a continuação para a verificação das demais regras não aconteça. Então, como que eu faço isso? Então, eu estou verificando se o valor da célula, no caso aqui ele está errado, porque no caso ele vai aplicar a condição verde, então só editar aqui. É menor do que 7. Ok. Agora sim. Então, tudo que é menor que 7 vai ficar com o fundo vermelho e as cores da letra branca. Tudo que é maior ou igual a 7 vai ficar com o fundo verde e com a letra com a cor branca também. Bom, nesse caso, se o valor da célula for menor que 7, eu não preciso verificar se o valor da célula é maior que 7, porque eu já sei que é menor. Então, eu posso definir a minha ordem e já com isso parar a verificação. Então, eu verifico primeiro se é menor. Se for menor que 7, então ela já vai atender a minha condição, então eu não vou verificar se é maior. Então, eu fazendo isso, ele só vai verificar a primeira condição. Então, eu dou um aplicar. Ok. Então, agora aqui estão as células que receberam a formatação condicional. Um outro caso que eu acho bem interessante passar aqui é para considerar a formatação condicional quando existem valores duplicados. Então, um exemplo. 1 e 2. Então, eu quero que nesse intervalo de células seja formatado para mim todos os valores que estão duplicados. Então, como eu faço? Seleciono o intervalo, clico em formatação condicional e venho em realçar regras das células. Tem aqui valores duplicados. Ele já, como eu disse anteriormente, ele tem algumas opções aqui definidas, ou eu posso utilizar um formato personalizado, mas nesse caso eu vou considerar realmente o padrão que já vem definido e dou OK. Então, com isso, eu tenho que essas células estão com valores duplicados, ou seja, existe mais de uma ocorrência com o mesmo valor. E uma outra dica combinada à formatação condicional é a opção de utilizar filtro com cor. Então, nesse caso, eu consigo filtrar somente as células duplicadas. Então, como eu utilizei a formatação condicional para encontrar as células duplicadas, agora eu posso utilizar o filtro e filtrar por cor. No caso, eu posso tanto escolher a cor de preenchimento quanto a cor da fonte. Eu vou pegar a cor de preenchimento mesmo. Então, tá vendo? Só apareceram aqui para mim os valores duplicados. Eu posso fazer o contrário também. Eu posso pegar os valores únicos. Então, eu vou vir aqui, formatação condicional, gerenciar regras. Eu vou editar a regra
E aqui a opção que define para mim se eu vou utilizar valores exclusivos ou duplicados é essa daqui. Então, como eu tinha feito com valores duplicados, agora eu vou inverter. Vou colocar valores exclusivos. E vou dar um OK. Aplicar e OK. Ou seja, ele formatou aqui para mim somente as células que contêm valores exclusivos. Ou seja, eu só tenho uma célula que tem o valor 2. As demais estão com valores iguais a 1. Nesse vídeo é isso. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, clique em gostei. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.